Olá, seja muito bem-vindo. Hoje começamos mais uma série de vídeos criada especialmente para te ajudar a entender de uma vez por todas como funcionam os investimentos. Aqui você não vai encontrar complicação, jargão difícil ou enrolação. Meu objetivo é simples: te mostrar que investir pode ser muito mais fácil do que parece, mesmo que você esteja começando agora. E para abrir essa série, vamos falar sobre um dos instrumentos que mais ajudam quem está dando os primeiros passos. Sabe que instrumento é esse? Os ETFs. Talvez você já tenha ouvido falar esse nome, talvez não. Mas uma coisa eu posso te garantir: depois desse vídeo, você vai olhar para os ETFs de uma forma totalmente diferente. E talvez perceba que eles podem ser a porta de entrada que você precisava para investir com segurança e estratégia. Vamos começar com 3 perguntas muito simples. Se eu te dissesse que você pode investir em empresas como Apple, Microsoft, Amazon e Google com menos de R$ 200? E se eu te dissesse que você pode investir nas maiores empresas brasileiras, Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, realizando apenas uma operação, com pouquíssimos cliques? E se eu te dissesse que existe um jeito de diversificar seus investimentos entre Brasil, Estados Unidos, Europa e vários outros países, usando apenas reais, a sua moeda, pela sua corretora, sem a necessidade de abrir conta no exterior e sem aquela apurrinhação de ter que fazer a declaração de recurso que está fora do Brasil para a Receita Federal? Aposto que provavelmente você pensaria assim: César, isso parece complicado demais. Deve ter alguma pecadinha, só pode. Mas a verdade é exatamente o contrário. É mais simples do que parece. E essa simplicidade que eu estou te falando, ela vem justamente dos ETFs, que são fundos negociados em bolsa, que democratizam o acesso ao mercado global de um jeito que poucas pessoas imaginam. Antes de entrar fundo no tema, deixa eu te apresentar para quem está chegando agora no canal. Deixa eu me apresentar, na verdade, para quem está chegando agora no canal. Eu sou o César Frade, doutor em economia com ênfase em finanças. Tenho 25 anos de experiência no mercado financeiro e já ensinei mais de 25 mil pessoas sobre economia e investimentos. Aqui no canal, meu trabalho é descomplicar. Eu quero que você entenda, quero que você aplique, quero que isso faça diferença na sua vida financeira. Vem comigo, vai. Vamos direto ao ponto. O que é um ETF? ETF significa Exchange Traded Fund. Em bom português, fundo negociado em bolsa. Simples assim. Mas vamos simplificar. Imagina que você entrou no supermercado e seu objetivo no supermercado é comprar frutas. Você pode pegar fruta por fruta. Uma maçã, uma banana, uma uva, um mamão. Ou você pode pegar uma cesta de frutas que já está pronta, com tudo balanceado, organizado, feito especialmente para quem quer variedade com praticidade. É exatamente isso que é o ETF. É uma cesta já pronta, pré-feita, por alguém que entende de mercado. Em vez de comprar ações individuais, você compra uma cota, uma única cota, e ela te dá acesso a dezenas, centenas ou até milhares de empresas simultaneamente, ao mesmo tempo. Isso economiza tempo, dinheiro e, principalmente, você economiza decisões difíceis, aquelas tomadas complicadas que você não saberia fazer. Agora, tecnicamente falando, todo ETF ele segue uma espécie de regra do jogo. Às vezes, essa regra é copiar um índice nacional conhecido, como o Ibovespa ou o S&P 500. Mas essa regra de copiar um índice nacional ela não é uma regra obrigatória. O que é obrigatório é ter uma regra. Portanto, o ETF ele pode seguir outras regras, como, por exemplo, investir em um setor específico. Pode ser tecnologia, energia, saúde, IA, games, tem vários setores disponíveis. Ele pode focar em renda fixa,
ele pode acompanhar commodities como ouro e prata, ele pode seguir uma estratégia específica, e nesses casos, em geral, eles têm gestores tomando as decisões, são fundos ativos. Então, o ETF não é só fundo passivo. Ele pode investir em empresas pequenas, que seriam small caps, ele pode seguir índices de exposição internacional, ele pode até usar alavancagem. O mais importante é o seguinte: você sempre sabe qual a regra que ele segue, e isso te traz transparência e te traz simplicidade. O ETF é negociado como uma ação. Você compra e vende o ETF pelo home broker a qualquer momento do pregão. Ele oferece diversificação automática. Uma única cota já representa uma cesta inteira de ativos. Agora vamos traduzir isso na prática. Se você quisesse montar sozinho uma carteira diversificada com ações brasileiras, você precisaria comprar várias empresas. Petrobras, Vale, Itaú, Ambev, VEG, Banco Bradesco, enfim. Cada ação tem um preço. E para compor uma carteira minimamente equilibrada, você precisaria de alguns milhares de reais. Com ETFs, não. Com cerca de R$ 150, você compra uma cota de BOVA11 e tem exposição imediata a mais de 80 empresas brasileiras. Com mais ou menos uns R$ 400, você compra uma cota de IVVB11 e tem acesso às 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Com menos de R$ 100, você compra Small 11 e tem exposição a mais de 100 small caps brasileiras. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que com menos de R$ 500 ou com um pouco mais de R$ 500, você pode estar exposto a mais de 600 empresas ao redor do mundo, no Brasil e nos Estados Unidos. Isso é eficiência, diversificação e essa, galera, é a essência dos ETFs. Deixa eu te explicar algo importante. Quando você investe só no Brasil, você está limitado a uma única economia, uma única moeda, uma única dinâmica política. Isso aumenta riscos sem nenhuma necessidade. Se o Brasil vai mal, sua carteira inteira vai sofrer. Agora, quando você adiciona ETFs internacionais à sua carteira, tudo muda. Você se expõe a mais de uma moeda. E não é só o dólar. Você se expõe ao dólar, ao euro, ao ien, a várias outras moedas. Você acessa setores que o Brasil não possui. Você reduz a dependência do cenário local. Você aumenta a estabilidade da carteira. Diversificação traz estabilidade, menos oscilação da carteira. Você amplia o potencial de crescimento. ETF é sobre isso. ETF é para ampliar seu mundo. E existe um ponto muito importante aqui, especialmente para quem está começando. Cada ETF ele tem um papel diferente dentro da carteira. Isso muda completamente como você organiza os seus investimentos. Pensa assim comigo. Quando você monta a sua carteira, não é tudo igual. Tem ETF que você coloca uma parte maior, porque ele representa o coração da sua estratégia, ele é o core da estratégia. É algo mais amplo, mais estável, mais diversificado. E tem ETF que você coloca uma parte menor, porque ele traz algo específico, um setor, um país, um tipo de empresa, ou uma ideia mais pontual. A gente chama algumas coisas dessas como satélites. Ou seja, não é que um ETF sozinho tenha funções diferentes. O que acontece é que a combinação dos ETFs é que forma a receita da sua carteira. A sua carteira funciona exatamente como se fosse uma receita, que você precisa combinar os diferentes ingredientes nas proporções corretas, para que não desande a receita toda e saia algo péssimo. Alguns ETFs elas acabam entrando com mais pesos, outros com menos peso, cada um contribuindo de uma forma diferente na sua estratégia. Essa é uma das grandes vantagens. Você monta a sua carteira do jeito que quiser, com a simplicidade de juntar peças prontas, cada uma com um papel claro, com um papel específico dentro do todo. Agora vamos resumir a lógica. Por que o ETF é tão eficiente? Vamos lá, ele exige pouco dinheiro,
elimina a necessidade de escolher ações, ele amplia sua diversificação, ele reduz risco, ele dá acesso a ações do mundo inteiro, ele é simples de operar, ele segue regras claras que você entende e ele permite montar uma carteira equilibrada, com pouco esforço. Eu citei rapidamente 8 motivos interessantes para você colocar o seu dinheiro no ETF. Vamos agora falar de números. No Brasil, nós temos hoje mais de 140 ETFs listados na B3. Eu estou falando só de ETF, não falo nem de BDR de ETF, que eu vou, num próximo vídeo, eu vou destrinchar o que é e quais tem no Brasil que são mais importantes. Hoje, como eu disse, são mais de 140. Em 2021, eram apenas 36. Esse mercado, pessoal, em 4 anos, ele quadruplicou. Crescimento vertiginoso do mercado de ETFs no Brasil. Mas nos Estados Unidos, existem mais de 3 mil ETFs e no mundo são quase 10 mil. E eles cobrem tudo. Cobrem setores, países, temas, estratégias de dividendo, de valor de crescimento, energia limpa, ouro e prata, commodities, real estate global, mercados emergentes, países diferentes, como eu já falei, né? Ele divide os países em classes. E tem, inclusive, ETF que sobe quando o mercado cai. E muitos desses ETFs vocês conseguem acessar pela B3, sem precisar mandar o dinheiro para fora. Mas aí vai ser via BDR, muitos deles. Mas o negócio é o seguinte, você não precisa dominar tudo isso agora. Eu quero que você entenda o quê? Eu quero que você entenda o básico do que é um ETF. E a gente vai fazer essa série entrando em detalhe de vários pontos que são importantes para a gente conseguir ganhar dinheiro aqui na B3. Óbvio, fora também se você precisar. Hoje, a mensagem que eu quero passar é o seguinte: existe um caminho simples, acessível e transparente que pode fazer você investir melhor. Agora, olha como isso se conecta com o longo prazo. Quando você compra um ETF, está comprando uma estrutura pronta, organizada e que evita muitos erros que são comuns, principalmente aos iniciantes. Você evita concentrar demais em um ativo, evita tentar adivinhar o que o mercado vai fazer e mantém a sua carteira diversificada de uma forma automática. E quando combina vários ETFs, você forma uma carteira completa, global, equilibrada e extremamente fácil de manter. Agora, veja um dado importante. O Brasil hoje, pessoal, representa menos de 1% das empresas listadas no mundo. Na verdade, existem ETFs globais que colocam o Brasil com 0,6% do todo. Isso significa o quê? Que quando você investe somente no Brasil, você está investindo numa parcela muito pequena das empresas e está ignorando 99% das oportunidades globais. ETFs internacionais corrigem isso automaticamente e muitos deles já te colocam exposição em moeda estrangeira, em dólar, sem precisar fazer a declaração lá de fora, que é bem mais complicada. Vamos lá, vamos recapitular. O que é um ETF? O ETF é um fundo negociado em bolsa que segue uma regra clara, podendo ser um índice, um setor, um tema, uma cesta de ativos, renda fixa ou até uma estratégia específica. Por que o ETF é atrativo? Exige pouco dinheiro, oferece diversificação automática, é simples, tem uma taxa de administração, um custo bastante baixo em geral. Permite investir no exterior usando a conta em moeda nacional, reduz risco, aumenta a estabilidade da carteira e facilita a construção de uma carteira completa. Quantos ETFs existem? Existem mais de 1.140 no Brasil e mais de 3 mil nos Estados Unidos. E por fim, por que o ETF funciona? Porque ele une simplicidade, escala, diversificação e transparência. Tudo que você quer. Simplicidade, escala, diversificação e transparência. É uma bela de uma receita. Eu não estou dizendo que os ETFs são perfeitos, mas eu posso afirmar, com 25 anos de mercado,
que poucas ferramentas são tão democráticas e acessíveis, principalmente para quem está começando. Se você quer diversificar, se quer investir lá fora, quer ter exposição a ativos internacionais sem muita burocracia, se quer construir um patrimônio com constância, os ETFs, eles podem ser o ponto ideal de partida. Agora me conta aqui nos comentários, aqui embaixo. Você já conhecia ETF? Você já investe em algum ETF? E qual é a maior dúvida que você tem? Se você tem alguma dúvida, coloca nos comentários, eu vou responder vocês. Aproveita e faz o seguinte, deixa o like, se inscreve no canal, isso ajuda muito o canal a crescer. Assista o vídeo até o final e ativa o sininho, porque se você ativar o sininho toda vez que eu colocar um vídeo novo, você vai ser alertado, vai ser o primeiro a ver esse novo vídeo. E se quiser acelerar a sua organização financeira, te falo uma coisa, eu tenho uma mentoria e o link dela está aqui também na descrição. Galera, sobre ETF é isso que eu tinha que falar. Essa série é longa, bem longa. Nós vamos destrinchar tudo sobre os ETFs. Muito sobre os ETFs no Brasil, vamos falar muito. E vamos falar um pouco sobre os ETFs fora, porque isso tem muita gente falando e muita gente boa falando. Um abraço, galera, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!